Minuto Gestão, o seu podcast de negócios. Olá, líder! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos para mais um Minuto Gestão. Eu sou Fernanda Paz e o Minuto Gestão de hoje é um estímulo para encontrar oportunidades na crise. A criatividade e a inventividade são soft skills visadas ao extremo pelo mercado e são ouro para o momento que estamos vivendo, fazendo da oportunidade de criar, aproveitar e implementar ideias da melhor forma possível uma saída para muitas empresas e pessoas. Hoje com a gente, a pessoa que conheço que mais entende de Open Innovation, Ana Caroline Benal, uma especialista em fazer problemas virarem possíveis startups. Ana Caroline Benal é apaixonada por tecnologia, entusiasta dos movimentos criativos e no fomento de conectar pessoas e propósitos. Há 20 anos, escolheu essa área para melhorar o mundo, usando a inovação, o conhecimento técnico em startups e empreendedorismo nas questões financeiras, comerciais e sociais. É cofundadora da Orbital, onde usa sua experiência em implantação de projetos, metodologias ágeis, proporcionando educação empreendedora em soluções de inovação corporativa e transformação digital. Olá, Ana! Seja bem-vinda ao Minuto Gestão. Olá, Fernanda! Olá, pessoal! Obrigado! Ana, você que conhece muito de Open Innovation, hoje vai compartilhar com a gente aí um pouco do seu conhecimento. Eu sei que é um tema muito explorado para quem já conhece, mas que possivelmente é desconhecido para muitos líderes e empreendedores. Então, para que todos entendam o que estamos falando aqui, que bicho é esse, Ana? Que bicho é esse, gente? Esse pessoal falando de Open Innovation e esse pessoal de inovação insistindo em mandar mensagem, né, Fê? Então, é isso. Vamos conversar, pessoal. É importante que vocês aceitem, né? Por quê? Porque, de verdade, nós temos aí... Estava conversando com a Fê um pouco antes de começar esse podcast, que hoje o alarmista aí da transformação digital, a nova entidade que está propagando a transformação digital e os modelos de inovação das empresas, é uma nova entidade chamada Covid-19, né, gente? É isso aí. Então, é o que nós temos hoje para trabalharmos. Todo mundo precisa pensar em se reinventar e fazer tudo isso. Então, essas empresas estão trabalhando. E o Open Innovation é uma dessas ferramentas. É um conceito, é uma ciência. Então, Fê, eu vou explicar, fazer uma introdução breve para que quem estiver escutando e tendo contato pela primeira vez sobre esse conceito Open Innovation, possa entender de maneira clara e objetiva do que se trata tudo isso que a gente está falando. Então, para você que está aí escutando, vamos lembrar aí da década de 70, 1970, e um pouco até o momento da bolha da internet, então, até o momento em que a gente teve essa virada da década de 90 para o ano 2000, nós tivemos um avanço, tanto na questão dos circuitos, então você tinha microcircuitos que poderiam conversar, e aí a gente teve o mainframe, e daí a gente teve o advento da internet, a gente teve todo esse processo que houve um paradigma, essa quebra de paradigma no mundo, de acordo com todas essas ferramentas, especificamente nos Estados Unidos, tá, Fernanda? Daí, nesse sentido, eu preciso falar de uma região específica. Então, nós temos ali Massachusetts, Connecticut, Washington. Essas regiões foram as regiões que mais fomentaram todo esse processo de inovação. Então, é importante a gente dar esse posicionamento geográfico e explicar de uma vez por todas que essa região, onde a gente chama de Vale do Silício hoje, mais conhecido como Vale do Silício, então estou voltando ao assunto sobre os transistores, foram eles que recriaram a economia. Eles recriaram a economia.
E se eles utilizaram essas ferramentas há um tempo atrás, eu quero que vocês entendam o que é o Open Innovation. Portanto, a gente precisa olhar para a história para entender por que houve esse boom, por que houve esse termo, essa terminologia, essa novidade. Então, ali naquela região especificamente, começando com a Universidade da Califórnia, vamos prestar atenção, gente, a Califórnia está distante de Nova York, tá? Então, mas eu quero que vocês entendam, a gente pode começar com Open Innovation só dentro de grandes metrópoles? Não, a gente começa com inovação, muitas vezes, algum lugar fora da grande metrópole? Com certeza. Então, isso já começa a falar, cara, na Califórnia, na Universidade de Berkeley, começou com esse negócio. Que negócio? Escute bem, que negócio que eles começaram? Eles começaram com uma contracultura. Repete comigo aí, você que está me ouvindo, Fê. Contracultura. Contracultura, explica isso, Ana. Esses caras, eles começaram com um berço de contracultura. Houve uma rebelião estudantil, que vocês sabem muito bem, que o pessoal falava dos malucos lá. Eu sou consultora, Ana, só eu conheço várias empresas precisando de uma contracultura. De uma contracultura. Então, assim, veja bem, começou com um bando de hippie, é a região dos hippies ali, gente, dos universitários, junto ali com a Universidade de Berkeley. Então, assim, junta tudo isso numa panela de pressão. Rebelião estudantil nos Estados Unidos, a Universidade de Berkeley, região da Califórnia, a bolha da internet. Enfim, esse pessoal começou a fazer um berço de contracultura, hoje é localizado o Vale do Silício. Então, precisa entender que houve essa rebelião para recriar a economia. Vamos repetir, nós precisamos recriar a cultura e a economia. Eles estavam incomodados com mercados monopolizantes. Ou seja, são sempre as mesmas empresas, são sempre os grandes, são sempre esses mesmos caras. Vou fazer uma pausa aqui. E abre um parênteses. O Open Innovation ele está totalmente enraizado com a visão acadêmica e empresarial. Então, quando a gente fala sobre Open Innovation, e se a gente não começa a trazer dois atores para perto, que são as corporações, as empresas grandes e a academia, a gente já não está falando de Open Innovation, porque o berço começou com isso, com universitários e tentando fazer essa contracultura, recriar essa economia junto do mercado que existia naquela época. Então, sim, esse pessoal era um pessoal um pouco rebelde e que estava pensando fora da caixa. Portanto, se você quer colocar Open Innovation dentro da tua empresa, já começa com a cultura. Já começa o seguinte, eu sou de que década? Esse fundador dessa empresa, esses colaboradores, eles são de que década? Eles são mileniais misturados com quais épocas? A galera do Fordiana, do Fordismo, do Toyotismo. Então, o que nós temos? Um balaio de gato aí, de galera milenial, com o pessoal que está acostumado com outra forma de gestão empresarial. Portanto, eu tenho um fomento de Open Innovation, que houve o advento de novas metodologias, de ouvir o mercado e de aprender a escutar o meu cliente de maneira mais profunda. Então, eu fecho esse parênteses aqui, explicando que Open Innovation ela tem os pilares principais, que é a academia e as corporações se conversando, e você tem o modelo da academia que produz inovação dentro dela mesma, como Open Innovation, a academia buscando ouvir o que o mercado quer. A Nike é um exemplo disso. A Nike foi lá escutar lá fora, como é que os caras querem o tênis? Como que é para correr? Como que a gente vai fazer melhor? Então, ele juntou a ciência acadêmica com a corporação e a corporação chamando a academia para fazer esse modelo de inovação. Ou seja, não tem Open Innovation se não tiver pessoas fora da caixa, pensando fora da caixa.
Não tem, né? Não é eu chegar e fazer um hackathon, que é uma maratona de programação, que a gente pode falar mais sobre isso no outro dia, que é como a gente aplicar isso daí, né? Acho importante, assim, só reiterar, nós somos uma aceleradora, a Orbital é uma aceleradora hoje localizada, né, em Maringá, mas que atende o mercado do Paraná e de São Paulo. A gente trabalha com aceleração de spin-off. Spin-off são não somente startups que são de empreendedores autônomos, mas são modelos de inovação que saem de dentro de uma corporate, que saem de dentro da corporação. Então, a Orbital hoje ela trabalha tanto com a academia quanto com as corporações. Por quê? Porque a gente entende isso como DNA de cultura nossa, para que a gente fomente esse Open Innovation. Esses atores do ecossistema precisam se conversar, tá? Então, nós temos ali, em ebulição, pensamentos progressistas e a necessidade de mercado. Então, você tem o Open Innovation ali como um propulsor de mudança econômica ali desde a década de 70, 80, 90, na virada do milênio. Acontecendo isso de maneira muito forte. Então, a gente tem como gênese esse cenário com o ecossistema, esse cenário propício para que isso aconteça. Mudança cultural, o mindset, apesar das pessoas, algumas pessoas não gostarem de falar mindset, cara, mas é um posicionamento mental diferente do colaborador e também do gestor dessa empresa de querer ouvir inovação de fora. Agora, o próximo passo que eu quero falar, tá, Fernanda? Como que era antigamente e como que é o Open Innovation. Antigamente, as pessoas faziam o que a inovação dentro das empresas? A quatro paredes. Então, o gestor, o diretor, o superintendente, ele falava o seguinte: vamos inovar? Vamos criar um produto novo? Beleza. Então vamos para aquela sala ali, para aquela reunião ali, e a gente vai ficar enfurnado dentro dessa sala, pensando o que fazer. Isso é o modelo antigo. Como que é o modelo antigo? Eu junto colaboradores, eu fico a quatro paredes, eu fico fechado na minha empresa, eu converso sempre com as mesmas pessoas, eu ouço as mesmas pessoas e a gente decide fazer algo novo. Olha só, parece antagônico, né? Parece e é o atual de muitas empresas. Isso, é isso que eu quero deixar claro. O modelo tradicional é assim. Eu fazendo quatro paredes, é segredinho, ninguém pode saber, é segredinho aqui, não fala nada, porque vão roubar nossa estratégia, porque nós vamos fazer isso, pé. Então, observem a mudança cultural e a forma de pensamento que o Open Innovation traz é totalmente diferente disso. O Open Innovation é justamente o contrário, tá, Fê? Tá. É justamente assim, ao invés de a gente colocar a sujeira para debaixo do tapete, nosso site é um vexame. O nosso helpdesk ali é uma vergonha. O site não é responsivo. O site não atende o cara que está ali. Vamos supor qualquer coisa. Ao invés do cara colocar embaixo do tapete, fica guardadinho aqui entre quatro paredes desse departamento, o Open Innovation nos chama a fazer uma coisa totalmente diferente disso. O Open Innovation fala assim: pois bem, vamos expor, vamos trazer à luz todas as nossas buchas. Tudo que está ruim, tudo que a gente deveria estar melhorando, como que a gente poderia estar se posicionando. Eu gostaria de uma solução para isso. Você tem uma solução para isso? Então, Fê e queridos ouvintes, alguém para aplicar Open Innovation, ele precisa ter maturidade enquanto gestor, enquanto empresário, enquanto colaborador que vai fomentar isso, enquanto academia que vai chamar para desenvolver isso, enquanto cidade, enquanto bairro, enquanto a minha comunidade. Eu preciso ter maturidade de chegar ao seguinte: gente, nós vamos expor esse problema e nós vamos trazer o maior número de pessoas com vivências diferentes, com macromundo diferente,
com multidisciplinaridade, com conhecimentos e inteligências distintas para a gente encontrar a melhor solução. É isso que é um Open Innovation. Então, ele tem uma característica diferente, ele não tem medo de correr risco, ele não acha que ele vai ficar feio na foto, ou vou sair feinho na foto, porque tá bem feinho aqui, então isso aqui. Não, é um pensamento totalmente diferenciado e descolado, bem descolado do posicionamento tradicional, conservador, dos demais séculos, que às vezes quando eu estou dentro de algumas empresas eu tenho a impressão de que eu estou lá no século XIX. E aí, amiga e queridos amigos, é onde mora o problema. Porque você tem colaboradores que são mais engajados, que eles estão tendo pensamentos, ou universitários que estão sabendo coisas que você não sabe, e na verdade você está lá fechado no teu mundinho, porque você tem vergonha de perguntar quanto que as pessoas pagariam pelo seu curso, ou quanto que as pessoas pagariam pelo seu produto, ou quanto que as pessoas vêem de valor naquilo que você está oferecendo, porque na verdade você não sabe nem pegar a ressonância de mercado, porque a vida inteira você só pensou entre quatro paredes. Ô, Ana, e aí, tudo que você está dizendo, me parece que o sucesso do Open Innovation depende muito da maturidade do gestor, do quanto ele evoluiu aí, do quanto ele está, nem só evoluiu, mas do quanto ele está aberto a ideias novas. Vamos imaginar assim que a gente tem gestores que eles têm a plena consciência de que é fato, eu não estou nesse nível de evolução que o jovem está. Mas eu estou aberto. Embora eu não consiga conduzir o processo, eu estou aberto a ter alguém conduzindo. Funciona quando o gestor ele se abre para a mudança e mesmo que ele não consiga conduzir, ele contrata alguém para conduzir esse processo? Isso é o cenário ideal, Fê. Diagnosticar um problema e pensarmos numa solução para esses problemas, né? Eu aceitar que eu preciso receber uma consultoria específica de um determinado profissional que seja para a gente calibrar e tampar esse ponto cego. Ele vai continuar sendo um ponto cego enquanto a gente não quiser tratar essa ferida, né? Ele vai continuar latente ali. Então, se ele se sente inseguro, e ele busca fugir dos modelos de Open Innovation, ele vai ter que se responsabilizar pelo fracasso do CNPJ, porque ele tem que aprender a descolar as opiniões pessoais dele do CNPJ, porque o CNPJ é uma entidade, é uma pessoa própria, ela tem vida própria, ela tem filosofia própria, que é o corpo de gestão da empresa e colaboradores e clientes. É por isso que ela tem um valuation, ela tem um valor perante o mercado. Então, ele tem que saber descolar as percepções internas dele e entender e ouvir o mercado. E para isso tem várias ferramentas que ele pode ser colocado, que a gente pode falar num outro momento, que é o momento da gente falar sobre Open Innovation na prática, né? Ô, Ana, e dentro da empresa, tem departamentos que são importantes participar desses processos e qual que é o papel desses departamentos? Isso, Fê, uma pergunta ótima e que eu adoro responder isso. E quem estiver me escutando, eu quero que você entenda que o processo de Open Innovation está na tua mão. Não é uma coisa complexa. Então, assim, você que tem um departamento de P&D, que é Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Esse departamento, meu amigo, escute, esse departamento de P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento, ou você tem um departamento que se chama Departamento de Inovação, entendeu? Esse pessoal não é para viver em função de apagar incêndio. Então, vamos lá, respondendo a pergunta da Fê, que é uma pergunta muito pertinente. O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, ele não fica cuidando do produto legado. Produto legado é o produto core, que é o que o produto está rodando. Ele tem essa função de fazer pesquisa, ele tem a função de fazer o desenvolvimento, ele tem a função de comunicar a existência dos produtos, de olhar o mercado, de catequizar para o novo.
de fazer pesquisas cartesianas, de fazer validação estruturada, de fazer entrevista, de fazer esse processo de pesquisa, de ter um levantamento pragmático de tudo isso. Agora, você pode dizer assim para mim, eu não tenho, Carol, um departamento de pesquisa e desenvolvimento e também não tenho um departamento de inovação. Então, tu cria. Vai lá, meu amigo, minha amiga, põe uma pessoa focada, uma pessoa que você descola do seu departamento e que você permite que ela faça um espaço pedagógico para o erro, para que ela olhe esse mercado, faça benchmarking, que é comparar os produtos que tem com o que você pode ter como diferencial, ver como que a gente pode levantar com universidade, com academia, com comunidade, com startups, como que a gente pode fazer. Agora, se você cria um departamento para inovação, ou põe uma pessoa responsável, e você não deixa essa pessoa trabalhar, mas você fica mandando as demandas internas de apagar incêndio para essa pessoa, você não vai ter, meu querido, minha querida, resultados. Porque por mais que o ser humano seja multitarefa, ele não vai conseguir ter profundidade de como trazer os modelos de inovação, enquanto você continua mandando demanda do core business, coisas que não era para ele estar fazendo. Então, isso daí é uma coisa importante. Os departamentos mais responsáveis por isso são esses: pesquisa e desenvolvimento, departamento de inovação, e agora uma nova profissão que existe, que é o CCO, que é chefe de cultura officer, depois vocês podem pegar a sigla melhor, mas é chefe de cultura, tá? Chefe de cultura dentro de uma empresa. Ele vai saber gestar esse processo de inovação para não perder a cadência. Tem outras vantagens de se implementar esses departamentos ou essas funções dentro da empresa para que funcione o Open Innovation, Ana? Sim, as vantagens são como que a gente começa a coletar a ressonância de mercado o quanto antes. Então, por exemplo, se antigamente você ficava em função do competidor, do teu concorrente, né? E você só fica em função do lucro. É o meu concorrente e o lucro, meu concorrente e o lucro. Quando você se abre, a tua mente, ela se expande e você começa a falar o seguinte: cara, enquanto eu estou aqui só falando de lucro, as pessoas ali fora estão falando sobre bem-estar. Vamos pegar um exemplo prático, a empresa Madeiro. Teve a Madeiro, teve o Outback, teve outras empresas aí. Elas tiveram uma postura no meio do mercado, sabendo que vai ter baixa, sabendo que menos pessoas vão para o restaurante. E aí a Madeiro teve uma ressonância de mercado muito ruim, porque ele falou o seguinte: vão morrer pessoas, mas a gente só continuar vendendo, só continuar trabalhando. Então, assim, enquanto você ficar pensando no seu mundinho e não entender que as pessoas mudaram, as pessoas têm um novo posicionamento de mercado, elas são mais colaborativistas, elas pensam na sustentabilidade. Enquanto a pessoa não entender isso, não adianta, que ela não vai saber pôr em prática. Então, os benefícios que você traz é quando você traz as ideias externas para você. Então, a partir do momento que, inclusive, Fê, deixa eu contar um negócio interessante que a gente teve no Sebrae Tech, que a Rafaela, inclusive, estava uma das organizadoras desse evento, que muito organizado, por sinal, um trabalho lindo do Sebrae, junto com a Érica, o pessoal aqui da região, Nicolas. Então, assim, eles fizeram o Sebrae Tech e na banca que eu estava, acho que era inovação e sucesso do usuário. Olha só que curioso. Do meu lado estava um rapaz, ele é filho do dono da empresa. Uhum. E ele falou pro pai dele, ele falou assim: pai, eu preciso sair do escritório. E eles têm uma cooperativa é um setor de agro, tá, não sei o quê. Ele contando lá na feira, né? E eu já captei na hora, falei: o menino quer fazer o Open Innovation, né? E o pai conservador incomodado, porque ele falou na feira: meu pai não me via no escritório. Meu pai não me via no escritório e meu pai pensava que eu não estava trabalhando. Mal sabe ele que esses dias que eu estava do lado de fora, indo no mercado, indo a campo, indo à feira, e visitando os nossos clientes, visitando
concorrentes para entender como que a gente poderia ter um diferencial, qual que seria a nossa pegada, qual seria a nossa filosofia, foi o período mais importante e que beneficiou a empresa. Foram os maiores benefícios que ele teve. Então, você percebe que a gente volta lá no comecinho da conversa sobre a mentalidade, tudo é uma questão de mentalidade. Então, ele mesmo falou, eu me senti incomodado porque ninguém me via no escritório. Mas esse cara é vagabundo, né? Esse cara não está no escritório. O cara não está sentado no computador, não está fazendo alguma coisa. Então, minha gente, é a contracultura. É o que eu estou dizendo. O cara está fora do escritório, ele está trazendo benefícios. Ele tá incrementando muito mais a empresa do que a gestão tradicional pode achar. E é surpreendente os pontos positivos de tudo isso, de você trazer startups de fora para dentro da sua empresa, colocar produtos white label, vamos colocar nossa marca aqui, o negócio já existe, vamos pagar um ticket médio mais alto, mas a gente põe nossa marca ali de um produto e acopla o produto à empresa, tá? Então, acho que isso são algumas dos benesses. São muitas benesses. Acompanhar mercado, você saber acompanhar o mercado de maneira mais ágil, e você não ficar inventando produto, né? Então, o cara que está ouvindo a sua audiência, o cara que está ouvindo o seu cliente, ele não fica inventando produto. Ele está ouvindo e ele está prestando atenção no mercado. Você está falando e diante do que você está falando, eu acabo lembrando de inúmeros cadernos de tendência que tem por aí que fala exatamente isso, né? A tendência está em ser flexível, a tendência está em entregar saúde, em entregar bem-estar, em entregar qualidade de vida, em entregar facilidades, e estar fora do negócio faz parte da flexibilidade necessária para isso. Mas eu também remeto que a cultura das equipes, das outras pessoas, como você disse aí no exemplo do cara do agro, né? Estão achando que eu sou um vagabundo, né? Porque faz parte da cultura, então precisa ser trabalhado a cultura. E aí ganha peso a importância da comunicação. Isso. A importância da comunicação. Então, por exemplo, você tem lacunas de geração, né? Você tem hoje você tem assim uma personalização do produto que as pessoas querem. Você tem uma mudança de dinâmica familiar, você tem que comunicar isso. Então, o teu produto precisa comunicar toda essa dinâmica, dinâmica de vida, né? Essas mudanças proceram. Então, as pessoas querem economia compartilhada, você precisa comunicar isso. Eles querem se reinventar. Você precisa comunicar uma tribo. O teu produto atende uma tribo especificamente. Então, esses são os novos comportamentos de consumo. Então, a gente volta para os novos comportamentos de consumo e como que você comunica a tua fala, né? O teu lugar de fala dentro de todo esse cenário. Então, ainda falando sobre isso aí que você perguntou, Fê, quando a gente fala sobre comunicar, sensibilizar as pessoas. Então, eu ainda vejo pessoas com vergonha de vender, eu ainda vejo empreendedoras, e aí eu vou ter que dizer, a gente tem um problema sério de empreendedoras mulheres, porque às vezes elas têm vergonha de fazer uma live, às vezes elas têm vergonha, é o meu cabelo, é a minha blusa, e aí a sociedade é muito dura com as mulheres, porque julga a aparência, e quando eu converso com empreendedores homens, os caras estão de camiseta preta, não troca a camiseta preta, se não é preta é azul, se é azul marinho, se não sei o quê, entendeu? Porque você não sabe nem, você não olha nem na câmera se o cara tá com o cabelo pintado ou não, mas assim, a gente precisa se reinventar. Fica a dica para as mulheres aí, adotem uma camiseta preta. Hashtag a dica para você, diva, você mulher, de mulher para mulher aqui, porque meninas, vocês precisam interagir. Então, a gente teve uma live agora com a Lígia Blanco, um evento incrível que a Lígia se articulou, trouxe um monte de mulheres para falar. Poxa, na hora dos pitch, você tinha lá 40 mulheres inscritas, estão lá, tá tudo ouvindo, né? Tá lá tudo ouvindo, com a telinha Darth Vader, que eu chamo telinha Darth Vader, sabe o que é, Fê? Telinha Darth Vader é a tela preta. Tela preta,
e aí ninguém aparece, ninguém põe a cara. Meu, pô, Capaz. com o cabelo amarrado, vai com o cabelo amarrado, entendeu? E aí, pessoal, então você põe lá 30%, 15% fizeram pitch para falar, e eu tive que arrancar esses pitch da mulherada. E, gente, não dá, é coisa básica. A gente precisa tomar o nosso lugar enquanto empreendedora, porque os homens são práticos, eles estão comendo com farofa coisas que a gente está se auto-sabotando, a mulherada está se auto-sabotando, e vocês vão ter que trabalhar home office, vocês vão ter que botar a cara na rua, e vai ter que botar a cara na câmera, e eu também estou fazendo esse exercício comigo. Então você vai ter que comunicar, você precisa comunicar. E não tem outra saída. Se você quer ser um empreendedor, se você quer fazer o seu negócio para frente, você vai ter que provocar, você vai ter que saber vender, você tem que ser insistente na tua marca para fazer com que ela apareça. Para fazer assim, pô, eu tô aqui. Né? Não tem aquele negócio lá, quem não é visto não é lembrado, Fê? Em todos os sentidos. Então, quem não é visto não é lembrado. Não importa, cara, vai lá, ó, estamos com tal coisa aqui, tô aparecendo tal coisa aqui. Esse é um futuro. Não dá mais. E mudou. A gente tem uma mudança cultural, o Covid-19 trouxe esse deslocamento e as mulheres precisam se posicionar sim. Eu tô assim meio que provocando a mulherada porque eu fiquei meio indignado de ver mulheres que não queriam fazer pitch porque o cabelo não estava bom. E aí, cara, no meio do Covid-19, o cabelo não tá bom, gente, parou. Vocês precisam ter mais coragem, mulherada. Vambora, vamos pra cima. É isso mesmo. Ô, Ana, e qual que é a relação, se é que existe uma relação entre entidades privadas e governamentais? Dentro do Open Innovation. Então, amiga, é o seguinte, para mim parece aquela cabeça do bacalhau que ninguém vê, né? Nós, enquanto Orbital, nós somos uma entidade privada. Eu não estou vendo dinheiro fácil no mercado. Eu vejo dinheiro fácil no mercado quando eu digo dinheiro fácil, o tanto de propaganda que se faz de investimento pelo tanto de empresas que de verdade estão investidas, tá? Uhum. Isso eu quero dizer sobre dinheiro fácil no mercado. Existe um abismo entre a submissão de projeto, submeter projeto, e esses projetos serem aprovados para, de fato, ganhar dinheiro. Projetos que vêm do Open Innovation pode entrar nesse ciclo aí do governamental? Isso, exatamente. O governo se movimentar para injetar grana em startup tem um abismo, porque o governo não sabe trabalhar com inovação. O atual governo tem um cenário melhor. Ele é mais investidor do modelo de empreendedorismo. Mas mesmo assim, eu que estou perto das startups, esse pessoal está penando. Porque é assim, só para vocês entenderem. Quando a gente fala sobre Gov, a gente tem que entender que existem cenários diferentes. Uma coisa é a área federativa, outra coisa é a área municipal, outra coisa é a área do governo, do estado. Então, assim, é um universo, é um outro mundo que é uma loucura. E esses caras não falam a mesma língua. Eles não falam a mesma plataforma, onde você submete um projeto de Open Innovation num lugar, onde submete o outro a outro lugar, a regra daquela lei é de outro lugar, o dinheiro que foi para lá não vai para aquele outro lugar, o povo fica perdido. Então, assim, quem souber melhor sobre isso daí, pode chamar aí, Fernanda, faz um podcast só sobre isso, porque a minha percepção não é boa. A minha percepção não é tão boa quanto parece. Então, às vezes, o dinheiro está ali, mas ele ficou mal investido ou mal comunicado. Então, nós temos, sim, um problema sério entre a sociedade organizada privada e a parte governamental, estatal. Então, a gente precisa criar mais pontes com esse pessoal. De verdade, o empreendedor solitário, ele pena, ele sofre, ele é o que é mais abatido, ele é o que mais sofre. Ano passado, eu li uma entrevista que o pessoal da Ravan recebeu 9 aportes financeiros.
depois até posso procurar. Cara, ele recebeu 9 aportes. O governo ajudou a Ravan para que a Ravan se torne hoje uma empresa conceituada, melhorou sua rede. Bom, quem conhecia a Ravan antes e depois sabe bem. A minha sogra, que nasceu sempre aqui na região do Paraná, a Ravan eu não conhecia, ela não é representativa ali em São Paulo. Então, assim, eu vim conhecer no shopping, quando eu comecei a ver, falei, nossa, que loja grande é essa, tal, de departamentos, né? Mas ele recebeu 9 investimentos. Então, existe também um favoritismo, dependendo do governo que está, e aí você fala, cara, como é que esse cara conseguiu 9 investimentos e o outro lá, que trabalha 20 anos com o negócio, fazendo IoT, fazendo internet das coisas, fazendo agronegócio, ou sei lá, eu conheço startups que oferecem serviços de zona azul para os carros, para os automóveis em São Paulo. São startups que nunca receberam aporte e startups que injetam grana e até hoje não recebem aporte. Então, infelizmente não é uma coisa que ainda é justa. Aos meus olhos, falta calibrar muito a comunicação e os investimentos e fomento. Mas eu reitero, eu não sou o tipo de pessoa que se acomoda na reclamação. Tanto é que a gente abriu e a gente opera, nós operamos enquanto empresa privada e conheço um monte de gente que trabalha enquanto empresa privada, mas poderia ser melhor. Enquanto Brasil, a gente poderia ser melhor. Então, por exemplo, existe um projeto que chama Portugal 2020, que é um projeto inspirador, e quem sabe um dia a gente pode só falar sobre isso, que o modelo europeu para startups e o modelo norte-americano é o melhor modelo que eu vejo hoje, e o Brasil poderia ainda atuar melhor nisso. Mas assim, finalizando, entidades privadas hoje, elas conseguem ter maior agilidade para provocar o Open Innovation, porque elas são mais autônomas, tá? São mais autônomas. Perfeito. Ou seja, o Open Innovation, ele ajuda a empresa a se abrir, a pensar de uma forma diferente, independente de ter aporte governamental ou não. No entanto, existem algumas oportunidades que, se ficar atento e souber trabalhar, pode favorecer aí as empresas que estão trabalhando com essa linha de inovação. Perfeito, Fernanda. É exatamente isso. As empresas podem se abrir para escutar o mercado externo, para fazer o Open Innovation na prática, que a gente pode falar sobre isso, e elas têm maior autonomia e maior agilidade para isso acontecer. E o ideal é que elas se reportem à sociedade civil e às academias, universidades e grupos de ecossistema de inovação ou startups e comunidades. Tá. Eu quero aproveitar e trazer de novo a questão das academias, porque ficou muito claro na sua fala a importância da academia nesse processo de Open Innovation. Mas eu que tenho uma vivência nas empresas, percebo que em muitas empresas existe um preconceito quanto às academias, né? Qual que é esse cenário e como favorecer o cenário academia-corporação? Certo. Eu acho assim, quando a empresa tem um certo preconceito, é porque ela não entendeu com quem ela tem que falar. Então, assim, novamente, empreendedor, você que tem uma empresa, antes de você criticar um evento ou porque você está sensibilizando um universitário, você tem que olhar para dentro para entender como que você fez esse funil de chamada, como que você fez esse chamamento. É maturidade do empreendedor trazer a responsabilidade sempre para si, ao invés de ser um reclamão, né? Ao invés de a gente só reclamar. Então, Fê, existem 2 cenários muito claros dentro do Open Innovation. Quando você utiliza, por exemplo, Ideaton, Hackathon, campeonatos ou maratonas diversas, e quando você faz questionário de mercado, você tem que entender que o universitário que não trabalha, ele está lá durante o dia, e se você está nesse universitário que ele está lá durante o dia, ele tem maior probabilidade e é melhor em algumas coisas. Que o outro que trabalha não é tão maduro quanto, ou mais maduro do que é. Então, vamos tentar ser prático. Quando eu faço um hackathon, que eu estabeleço que o hackathon vai ser numa terça e numa quarta-feira.
terça e quarta-feira, para você ficar o dia inteiro programando, ou você fazendo um campeonato para um determinado problema, para uma empresa, para um setor, para um nicho específico, esse cara é o cara que é estudantil, porque ele não trabalha. Agora, se você vai chamar um cara que trabalha, você tem que fazer um hackathon de sábado e domingo, uma sexta-feira à noite e um sábado. Então, assim, percebe que é coisa básica, é coisa simples, que as empresas não se apercebem, não percebem isso, e aí só resta reclamar de quem entrou no funil. Na verdade, você não sabe preparar um funil de Open Innovation. Então, como é que você quer trazer um cara que entende pra caramba de determinada coisa se ele é perito em outra? Então, vamos lá. Nós temos dois problemas. Problema de horário, problema de você chamar as pessoas erradas e você não ver quem você está chamando para esse perfil. Sem contar que a ideia é pegar pessoas que pensam fora da caixa, né? E não pegar mais gente que pensa dentro da mesma caixa que você. Isso, exatamente. Exatamente. E também nós temos um problema aí, outro problema mais sério. Não criar formas de engajamento. Então, por exemplo, você não cria uma forma de engajamento no RH para ver se esse menino ou se esse jovem vai poder ser um estagiário, ou se esse cara pode estar acoplado num produto Open Innovation, ou numa spin-off, ou numa startup que vai gerar lá dentro. Poxa, o que você oferece como prêmio? Você só oferece a pizza e o Red Bull? Você só dá a pizza e, cara, que bom que você está aqui. Não, a gente tem que fazer um ciclo. A gente tem que fazer um funil. Peraí, olha, você está aqui, a gente vai te oferecer tal coisa de oportunidade, é um privilégio para nós termos você aqui, nós queremos te ouvir. Ô Fernando, você quer saber um modelo simples de Open Innovation na prática? Piruinha, Kombi. Montar uma Kombi com seus produtos, vamos supor para quem tem produto físico, né? Ou se o cara quer fazer um produto online, e ir no meio da universidade, fazer uma feira, montar. Cara, você tem 1 milhão de formas criativas para coletar a opinião de público, para coletar gente engajada, para ouvir o universitário, para ouvir um senhor de idade, para ouvir uma pessoa. Gente, pelo amor de Deus, por isso que eu falo, a gente quer pensar fora da caixa, mas a gente não quer pensar de verdade em qualquer coisa. A gente está pensando dentro da caixa, né? Então, se você quer fazer isso dentro da sua empresa, chame profissionais gabaritados ou dentro da sua empresa, bota gente de fora e escuta. O que essas pessoas trazem para você? O que eles vão trazer de ideia nova para acontecer? E também ofereça algo em troca. Ofereça prêmio, uma cesta linda de café da manhã, oportunidade de ficar 2, 3 dias de uma empresa, aprender tal coisa. Sabe, gente, eu acho que se você carregar na sua vida uma filosofia que chama gere gratidão, vamos repete aí comigo, hashtag gere gratidão, hashtag gere gratidão. Cara, gere gratidão para as pessoas gratuitamente, que a coisa flui, né? A coisa anda. Então, as empresas reclamam muito, mas na verdade é porque a gente tem que chamar a responsabilidade para nós. Você fez o funil errado, você levantou a coisa errada, não fez um ciclo, não fez o engajamento, nem sabia para quê, para que vocês querem, qual que é o propósito, para onde se quer ir, né? Então, um conjunto de erros acabam não fluindo. Então, se você tem coragem de trazer o Open Innovation para dentro, para ouvir o mercado, para ouvir gente diferente, você tem que pensar no todo, não só um ato exclusivo, nós vamos fazer tal coisa, né? Nós vamos dar pizza e Red Bull. Não, gente. Isso aí é o pior modelo. Então, se você não está maduro para acoplar times, para ouvir essas pessoas, não adianta fazer. Vai ficar só reclamando. E também tem que saber os horários. Você quer chamar um cara sênior? Esse cara sênior está trabalhando. Esse cara sênior não vai ficar à sua disposição 2 dias, porque ele é muito caro para isso, né? Então, é um universo de coisas, tá, Fê? Perfeito, maravilhoso, Ana. E para que tipo de empresa é indicado o Open Innovation? Amiga, para todos, né? Para todos que têm o pensamento aberto, né? Que é aquilo que a gente falou. Para todos que têm um pensamento sem milindre. Não importa, né? Se é pequena ou se é grande. Não importa, não importa.
Importa mesmo quem está tocando o negócio, quem está tocando isso daí, né? Porque o pequeno, ele pode ser ágil, ele pode ser rápido, mas se ele tiver um pensamento obtuso, totalmente conservador, totalmente na zona de conforto, para ele também não vai fazer sentido, para ele também não vai funcionar, né? Agora, empresa multinacional, ele precisa ter os doidos da empresa, porque sempre vai ter os anticorpos, que eu chamo. Então, assim, o cara grande, ele é mais heterogêneo. E por ele ser mais heterogêneo, ele tem os caras que é um sabotador. Tem um cara que é sabotador, tem um cara que é conservador, tem um cara que é engajado, tem um cara que... Então, assim, para grande, pode ser fácil, porque tem mais dinheiro para aplicar, para criar um departamento de pesquisa e inovação, para criar um departamento para fazer um hackathon, o que seja, mas também pode não adiantar se ele não souber aplicar da maneira correta e também se ele não tiver o pensamento aberto. Então, a gente tem esses dois problemas, porque sempre numa empresa tem os seus anticorpos. Sabe quais são os anticorpos, Fernanda? Diga. É aquele cara que fala assim, isso aí é caro, hein? Isso aí a gente podia fazer mais barato com outro, hein? Outra, a frase assim, nós sempre fizemos assim, a gente sempre fez assim, mas por que não fazer de outro jeito? Outra frase, lá vem os caras da novidade, lá vem os caras com a ideinha, lá vem os caras da ideinha, vem outra ideinha. Então, minha gente, a real, nua e crua, é essa. Se você escuta esse tipo de repertório, se você é uma pessoa que pensa nesse repertório, cara, o Open Innovation não é para você, entendeu? Não adianta. Não é para você e não vai adiantar. Você vai continuar achando e... Aí tem que cantar aquela musiquinha da Elis Regina, né? Como os nossos pais. A mesma coisa. Você vai continuar cabeçuda. É mulher e homem, né? Então a gente tem os anticorpos, que é os caras que querem proteger. Não, vou proteger aqui, nós não vamos fazer isso não. Isso aí é coisa de maluco, isso é coisa do Vale do Silício, isso aí não é para nós. E aí nós, enquanto Brasil, a gente só perde, né, minha gente? Porque a gente só perde. Porque todos nós deveríamos ter visão global. Abre uma empresa já pensando nela ser global. Enquanto você ficar com bairrismo, enquanto você ficar aqui, nós estamos aqui no nosso muro, vocês não vão fazer negócio com ninguém, né? Então, enquanto ficar pensando localmente, não vai rolar. Podcast com Ana Carolina Benal poderia chamar A Verdade Nua e Crua. A verdade como ela é. Ana, tem alguma situação que o Open Innovation também serve para pessoas físicas? O Open Innovation, para pessoa física, vai servir se ela quiser... Vamos supor que ela é uma pessoa CLT, né? Uhum. E ela quer oferecer, ela quer intraempreender. Então, bom, daí também tem que ver se a empresa permite que ela intraempreenda. Mas tem a pessoa que quer intraempreender e tem a pessoa que não é CLT também e que quer empreender. Isso. Então, assim, ela precisa fazer isso para tornar a carreira dela sustentável. Então, por exemplo, uma pessoa que fazia um determinado trabalho, vou pegar um exemplo, vamos supor, um professor de estatística, né? Um professor de estatística. Fantástico. E ele sempre trabalhou somente como EAD e presencial. Aí vamos supor que 50% do salário dele foi cortado porque a outra escola não tem o EAD, então ele perdeu o presencial. Como que esse profissional vai se reinventar? Como que ele vai fazer um Open Innovation dele? Ele vai começar a pegar esses cursos de Udemy, de sei lá quais são os cursos aí, ele vai começar a entender a jogada da tecnologia com dado. Ele vai começar a trabalhar com machine learning, com big data, cara, te vira, dá seus pulos, você vai ter que fazer isso, você vai ter que começar a aprender que a tua ciência estatística, ela vai para o software. E essas empresas de software, por mais que ela tenha o BI, por mais que ela tenha o RP, ela é cheia de problema. Gente, escuta bem, você pode não lembrar nada do que eu estou falando, pode esquecer tudo que eu estou falando, mas escutem. Empresas grandes têm grandes problemas.
Então, esse cara que é autônomo, ele tem que fazer o trabalho dele, ir para o Open Innovation, ele tem que se reinventar a carreira dele, para ele virar um estatístico de dados dentro de empresas que trabalham com dados. Ponto. Isso aí, para mim, é um negócio básico. E eu quero que você que está aí me ouvindo, concatene, sabe? Vai intuindo. Crie insights de como você vai criar isso daí. Como que você vai fazer esse Open Innovation da tua vida. É isso que eu quero que você faça. Né? Eu não vou dar mastigado. Eu estou falando do cenário da onde existe coisa propícia para acontecer. Não dá para a gente te dar a varinha e o peixe, você tem que aprender a pescar. Então, observe, mudança de postura, mudança cultural é o que você tem que fazer e o que as empresas estão fazendo. Ou seja, completamente aplicável para a pessoa física também, quando ela quer empreender, quando ela quer fazer algo diferente. Né? Exatamente. Tem startups, Fê, que os caras estão conversando comigo há 3 anos, até hoje não criou uma página, uma landing page, sabe? Por quê? Porque se ele tivesse feito um curso, cara, pagado um curso, ele já tinha feito isso em 6 meses. Então, assim, gente, escute bem, tem gente que está chorando, tem gente que está vendendo lenço, e aí, se quiser se encostar para choramingar, chora, mas não vem aqui no Orbital, e nem vem com a Fernanda e com a Rafa, você que vai apanhar, né? Chororô não é com nós. Pode até não dar certo a primeira tentativa, mas a gente vai morrer tentando. Posso falar um negócio para vocês? Claro. Na real aqui. Eu tava com a minha pequena de 4 anos e o meu filho que vai fazer 8, contando para eles a historinha do Lobo Mau e dos 3 porquinhos, né? E aí tinha uma pergunta lá, qual é a característica positiva e negativa dos personagens? Aí meu filho falou, mas tem característica... Eu falei para ele, qual é a característica positiva do lobo? Aí sabe o que ele falou para mim? Você que está me ouvindo aí, ouvindo esse podcast, atenção que você vai aprender uma criança de 8 anos. Sabe o que meu filho falou? Meu filho falou o seguinte, mãe, o lobo é insistente, porque ele não comeu o primeiro, mas foi pro segundo, não comeu o segundo, mas ele continuou correndo, continuou soprando, e ele persistiu de pegar o terceiro. Isso aí. E assim, tem gente que tá chorando. Tomou o primeiro não, e tá chorando. Sabe? Não, eu entreguei ali, não deu certo, se tal coisa não deu certo. Precisa de um lobo mau. Quer dizer que o lobo mau é mais persistente do que o bem? Não, gente, nós temos que ser insistentes no bem. Insistentes no nosso bem maior. Enquanto humanidade. Eu acho que eu vou ter que fazer um negócio aqui que vai estender nosso podcast. Fique tranquilo. Mas depois vocês podem cortar e vocês podem editar. Eu vou deixar uma mensagem para vocês, não sou positivista nem nada, mas eu acho que a gente tem que aprender com simbologias. Nós não tivemos domingo, a Páscoa, não foi? Sim. Então é o seguinte, o que eu levei para mim? Eu falei, meu Deus do céu, 2 bilhões de pessoas do planeta com esse problema, todo mundo dentro de casa, né? Bom, todo mundo entre aspas, mas enfim. O que a gente aprende com isso? Nós tivemos Jesus que ficou 3 dias ali, né? Passando aquele processo de escuridão para a Páscoa ser a ressurreição. A Páscoa é a ressurreição. E aí você tem o ovo. O que a gente aprende com o negócio do ovo? Por que tem a cultura do ovo? Porque a galinha representa a fertilidade. E o ovo, Fernanda, sabe por quê? Porque o ovo, ele fica por horas dentro de um lugar fervendo, em ebulição, no fogo. E ele não perde a consistência dele, ele não perde o formato dele. E quando ele sai da ebulição, e quando ele sai do momento de fervura, ele sai mais forte, com suas vitaminas mais resplandecentes. Então, para mim, essa lição é para todos nós. A gente vai sair mais forte, nós temos que sair mais forte. A gente pode ter os nossos momentos de fraqueza, assim como seres humanos, mas a gente tem que sair mais forte. Nós estamos passando por um processo de ebulição do fogo. Então, é um fechamento de ciclo. Qual é o ciclo da sua vida que está se fechando? Qual é o ciclo que você precisa fechar? Quais são os ciclos que você precisa abrir novos?
É isso que a gente tem que pensar. É hora de se reinventar, né? Para se reinventar. Então, cara, pega essa simbologia da Páscoa, pega a simbologia do ovo, de Jesus, mesmo que você seja ateu, entenda Jesus como um filósofo. Cara, como que você se reinventa depois de ser crucificado? Como que você se reinventa depois que a sua empresa faliu? Como que você se reinventa depois que você está vendo a tua carreira, ela está passando por... É isso. E eu vou te dizer uma coisa, Fernanda. A Rafaela, e talvez você, depois, eu vou mandar um material do Orbital, a gente tem como logomarca um sapinho, que é o orbe. É a pata de um sapo. Inclusive, a nossa logomarca é a pata de 2 sapos. Porque a gente tem como slogan que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que sabe se adaptar. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a gente precisa estar aberto à inovação. Então, todos os nossos materiais têm aqui We are Agile Adapters, as patinhas do sapo, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se abrir para a inovação, ter criatividade e se adaptar. Muito bem. Ana, já direcionando aí para o fechamento, tá? Requisitos para se implantar o processo de Open Innovation. Legal. Requisitos para você implantar o Open Innovation. Você está preparado para pesquisa e ideação, tá? Você está preparado para pesquisa e ideação. Você desenvolver um departamento ou uma pessoa que vai cuidar da inovação, que vai ouvir o mercado lá fora, tá? Saber comunicar, sensibilizar e provocar o seu mercado, tá? Trabalhar com equipes multidisciplinares, criar o Open Innovation com ideação, campeonatos de ideatom, que pode ser 1 dia, pode ser 2 dias, pode ser 4 horas. Desenvolva isso, traga pessoas multidisciplinares para você. Cria na sua empresa um repositório, que eu chamo de Bacia das Almas, que chama As Ideias que Nunca Descansam. A gente tinha um quadro sobre isso, ainda temos um quadro dentro do Orbital que está escrito isso, repositório de ideias. Crie um repositório de ideias para as pessoas colocarem as ideias na sua empresa de maneira anônima, tá? Crie momentos de pitch, leva seus colaboradores ou leva um grupo para um happy hour, põe um caixote para esse pessoal subir, dá um microfone para ele, dá a voz para ele, mesmo sem microfone. Manda esse cara fazer um pitch de venda, de ideia, que a gente chama de sobe no caixote. Façam eventos fora, criando esse happy hour, mas que as pessoas falem sobre a criatividade dela. Envolva-se com comunidades de ideação, envolva-se com o ecossistema que está falando sobre isso, com pessoas que falam sobre isso. Tragam universidades para dentro, conversem com outras empresas, pare de pensar que o outro é concorrente, aprenda a ver que você pode oferecer serviço para aquele concorrente, que às vezes você tem um negócio que é melhor e que ele pode acoplar no negócio dele. Tem um termo que a gente usa muito dentro da aceleradora, que é squad. Então, squad a gente chama de esquadrão. Cria um esquadrão multidisciplinar para eles apresentarem projetos, né? Isso pode ser com gente fora, com gente da universidade. Crie uma comunidade de pessoas que querem se aproximar da sua empresa para dar ideias do que vocês podem estar fazendo. Sejam desapegados, tá? Sejam desapegados de algumas coisas. Consigam ouvir o outro e criar esse processo. Então, tem várias formas da gente aplicar, de você ouvir. Até falei da Kombi, né? Sim. Até falei da Kombi. Então, assim, você acha que pode prestar atenção na comunicação online e offline? Como que eu crio uma comunicação offline que não depende da internet? E como eu posso criar uma comunicação online? Então, tem várias formas de você promover isso que nós precisamos enquanto tão importante no mercado e para essas empresas. Muito bem. Bom, para você que está ouvindo, eu sei que esse tema ele é longo, né? E tem mais. Nós já combinamos com a Ana. No podcast da semana que vem vai ter Open Innovation na prática e a Ana vai trazer lá 5 tópicos
para fazer o Open Innovation agora. Então, se você gostou desse conteúdo, fique atento, semana que vem tem mais. Ana, maravilhoso. Se alguém quiser entrar em contato com você, conversar, contratar a Orbital, contratar vocês, como que os ouvintes podem te encontrar? Isso. Muito obrigada pela oportunidade, Fê. Muito obrigada também por poder falar do nosso trabalho. É assim, adoro quando o pessoal me chama no WhatsApp. Eu sou bem rapidinha no WhatsApp. O WhatsApp funciona bem. A gente tem site, mas eu vou passar todos os meus contatos, tá? Então, ó, WhatsApp. Eu vou passar o 011 044, né? Esse aqui. Então, primeiro 044. 99144 7744. Esse é o contato do 044. Repetindo, 99144 7744. Quer mandar um e-mail para mim? Quer me seguir? Quer mandar um presente para mim? Mandar um beijo? Falar que deu risada? Falar que não entendeu nada? Pode. Pode mandar aí, ó. É anacarolina@orbital.ac. Só a letra A e letra C de aceleradora. Então, vou repetir. anacarolina@orbital.ac. Só a letra A e o C, tá bom? E podem mandar aí sugestões para outros. E também um beijo especial para vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua paciência. Gratidão por sua participação, Ana. Eu que agradeço, Fê. Muito obrigada. Muito bem, caro líder, gestor e empresário. Open Innovation é aplicável para todos os negócios, existentes e ainda não existentes, desde que se tenha a mente aberta e vontade de fazer diferente e envolver quem está fora da caixa. É uma desmistificação da cultura que vale a pena. E se quer saber como fazer, semana que vem temos um encontro com a Ana para falar sobre Open Innovation na prática. Eu sou Fernanda Paz e esse foi o Minuto Gestão. Se você gostou do conteúdo, acesse tomorrow.academy e desenvolva-se agora e na prática com a plataforma que te dá acesso a mais recursos para a evolução de suas competências de liderança, gestão e estratégia. Até o próximo e excelente gestão!